Santa paz, gente. Estou aqui mais uma vez para convidar você a participar das campanhas de oração que estão sendo realizadas aqui na sede estadual do Rio de Janeiro. Pastor Ivaí Silva, atual pastor, nós estamos aqui em apoio espiritual por você e sua família. Todas as quartas-feiras nós temos uma campanha de oração, a buscar o Espírito Santo de Deus, a orar pelas pessoas que agora estão passando por processos, dificuldades, sofrimentos em suas vidas. E queremos convidar você a vir estar conosco logo mais nesta quarta-feira, no prosseguimento dessa campanha, onde nós oramos da meia-noite até as 4 da manhã. Nós fazemos um trabalho de intercessão pelo ministério Orai Sem Cessar da Igreja Pentecostal Deus de Amor, para interceder pelos trabalhos que estão em andamento, pelos que estão em campanhas, você que está em luta e sofrimento. Nós queremos ajudar você em oração. Então, se você precisa de ajuda espiritual, todas as quartas-feiras, a partir da 1h da manhã, nós estamos em oração por você e pela sua família. E nós transmitimos aqui pela live esta oração e também a mensagem que é pregada às 4h da manhã, todas as quartas-feiras, de quarta para quinta-feira. E nós também estamos em campanha, em prosseguimento aos 7 mergulhos de Naamã, todos os sábados de 1 às 3 da manhã. Estamos em oração por você e também pela sua família. E nós convidamos a todos a um propósito, a entrarmos em uma ligação verdadeira, profunda, sincera com Deus, porque o tempo agora exige que nós mergulhemos com todo o nosso coração a buscar o Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão agora se revestindo, aqueles que estão agora lutando para ter uma vida espiritual saudável, eles estão vencendo, estão superando as suas dificuldades. Aqueles que estão aceitando a proposta de vir para a igreja, participar das campanhas reveladas, estão tendo êxito nos seus processos, nas suas dificuldades. Então não se prenda a um jugo, a uma dificuldade, a uma dor, a um sofrimento. Não se prenda a um exílio ou a um cativeiro em que você pode vencer por intermédio da fé. Então você não pode ficar se submeter a um processo que você pode vencer. Se você aplicar a sua fé, aplicar o seu coração, a buscar a Deus de coração, a buscar de todo o coração, você vai vencer as suas dores e batalhas. Estamos aqui todas as quartas-feiras neste propósito, com este objetivo de convidar você e a sua família a vencer as batalhas da sua vida, as dificuldades, porque vivemos dias maus, vivemos dias trabalhosos. E eu quero compartilhar com você aqui uma pequena mensagem, uma pequena meditação que está aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Amém, pastor Leonardo, Deus abençoe você e a esposa, Santa Paz. Aonde nós vamos tirar para nós aquilo que é a nossa realidade com Deus, as armaduras de Deus, o ensino que Deus ele nos traz para encararmos a nossa realidade espiritual. Se você consegue aplicar sua fé a vencer através da oração e do jejum, você pode vencer qualquer luta. Você pode vencer
qualquer tipo de batalha, qualquer processo, qualquer sofrimento. Você pode superar qualquer dificuldade na sua vida, se você aplica a sua fé a buscar a Deus de todo o teu coração, com toda a sua força. E aqui está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Deus, através da sua palavra, Ele nos posiciona a um combate em oração, há uma experiência em oração. Pastor Jonathan, Pai do Senhor Jesus, e essa experiência é nos levar a uma profundidade na presença de Deus. E esta profundidade nos levará a grandes triunfos, a grandes conquistas. Então não tenha medo. Se você está em um processo, se você está em um sofrimento, em uma dificuldade, em uma provação, é esta provação que vai te levar a uma profundidade. José não sabia o que levaria a ele o sofrimento. Ele não sabia o que estava por trás da atitude dos seus irmãos contra ele. Embora ele fosse uma pessoa jovem, numa situação inocente, sem saber como reagir naquela condição que ele foi submetido. Mas veja que o perfil de José é o perfil de uma pessoa que está sendo submetido a uma condição triste, a uma traição, a um ultraje, a uma afronta. São condições estabelecidas para o exercício da fé. O exercício da fé está exatamente no nosso posicionamento na hora da adversidade, na hora da luta. O objetivo do diabo é sujar o nosso coração. O objetivo de Satanás é manchar as nossas vestes, é quebrar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Então ele vai investir pesado para que você se enfraqueça, para que você não tenha forças para buscar a Deus, para que você desanime, desacredite das promessas de Deus para a sua vida. Então nós temos que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você agora está sendo submetido a uma provação, glorifique a Deus por isso, porque será nessa provação, nesse processo que você está vivendo agora, a sua fé está sendo desafiada. Então é nesse momento em que você precisa dedicar o seu coração a Deus, em buscar o Espírito Santo de Deus. O grande problema é que nós só vamos buscar a Deus quando estamos sofrendo, em nossas dificuldades. Mas se você for olhar o espelho que nos dá a vida de Daniel, a posição que ele se colocou na presença de Deus, a posição que ele assumiu, fez com que ele galgasse posições, fez com que tudo que fizeram contra ele se convertesse em vitórias, realizações. Ou seja, quanto mais Satanás luta para te enfraquecer, mais forte você fica.
mais firme você fica, mais convicto da sua fé em Deus você fica. Porque a cada processo que você vai triunfando, a cada processo que você vai vencendo, você vai adquirindo experiência, vai adquirindo realizações. E essas experiências, elas nos trazem segurança. Uma pessoa experiente, ela é segura. Uma pessoa experiente, ela é firme. Uma pessoa experiente com Deus, ela tem estrutura para suportar os bombardeios, os ataques, as ciladas, as armadilhas que acontecem a todo momento. A todo momento você está cercado por ciladas, armadilhas, laços. A todo momento Satanás se levanta com muita fúria para poder minar a sua fé, minar o seu coração. Mas você precisa entender que tudo isso faz parte da nossa caminhada. Tudo isso faz parte da nossa vida com Deus. Então você não pode retroceder. Você não pode abrir mão daquilo que está estabelecido para a sua vida. Você precisa entender que você está sendo submetido a um processo de aperfeiçoamento. Um processo de crescimento espiritual. E importa que seja através de dores, sofrimentos. Pastor Gilberto Coimbra, meu professor, humilhações. Pastor Gilberto, ele me consolou. Ele cuidou de mim como cuida de uma criança. Ele cuidou de mim, chorou comigo, orou comigo e ele me ouviu. Então, você precisa entender isso, que são fases, momentos, processos inevitáveis. Você vai ter que passar. Não tem como não passar, você vai ter que passar. Você precisa entender que isso faz parte do seu crescimento. Para você chegar aonde Deus deseja, você tem que se submeter à prova, se submeter à vontade de Deus. E isso não é para qualquer um. Isso é para quem ama a Deus verdadeiramente. Não é uma ambição por um cargo, por uma posição, não é por um projeto pessoal, não. Há um projeto de Deus elaborado pelo Espírito Santo e que Ele preparou para você viver. E esse projeto é você que vai viver. Você vai viver esse projeto com dores, lutas, lágrimas, porque são contribuições para o seu ministério, para o enriquecimento do seu ministério. Então, isso é digno de glória, de honra, de louvor. Então, nós glorificamos a Deus nas dores, nos sofrimentos, nas dificuldades, nas lutas. São períodos de enriquecimento, períodos em que as cicatrizes de Cristo são encravadas em nossos corações, onde o martírio dos profetas, dos apóstolos, são embutidos em nossas vidas, hoje, lógico, de uma forma muito mais amena, né? Muito mais simples. Hoje, Deus não está requerendo de nós, nossas cabeças, açoites. Não somos martirizados de uma forma sangrenta. Não. Deus quer o teu coração. Deus quer que você tire de tudo do teu coração. Tudo. Elimina do teu coração a mágoa. Elimina do teu coração o rancor. Elimina do teu coração a tristeza, o ódio.
Elimina do teu coração aquilo que te enfraquece na presença de Deus. Adore ao Senhor absolutamente. Ame a Deus de forma intensa. Deus está requerendo o teu coração. O diabo quer entulhar o teu coração com muitos entulhos. Mágoas, rancores são entulhos para que não haja espaço para o amor de Deus. Mas quando você desentulha o coração, você elimina a mágoa, elimina o rancor, o ódio. Então você abre espaço para que a graça superabunde. Você abre espaço para que o amor transborde em seu coração. Então não há espaço para depressão, não há espaço para tristeza, não há espaço para decepção, porque Jesus não decepciona ninguém. Jesus não decepciona ninguém. Ele não despede ninguém de mão vazia. Não desespere o seu coração. Nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa batalha é espiritual. Estamos prontos para servir a Deus com todo o nosso amor, de todo o nosso coração. É o que Ele exige de nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. É o que foi estabelecido por Deus. O amor a Ele absoluto e o amor ao próximo como a nós mesmos. É o que define a nossa fé. É o que define a nossa comunhão com Deus. Não existe meio termo. Eu não posso alimentar um sentimento ruim contra o meu próximo, contra quem seja, qualquer pessoa. Eu não tenho como alimentar um sentimento mau contra alguém, porque eu estarei enfraquecendo a mim mesmo. As pessoas hoje estão se enfraquecendo porque estão nutrindo em seu coração sentimentos ruins, sentimentos maus, vingança, vanglória, independência. A independência, ela gera a vanglória, ela gera ingratidão. A ingratidão, ela vai gerando em você a vanglória. A vanglória é filha da ingratidão. Por quê? Porque a pessoa se torna independente. Eu não dependo mais do pastor Gilberto. Eu não dependo mais do irmão Jonathan. Então, isso é a vanglória. Mas eu sou dependente da igreja, dos meus irmãos, dependente de Deus. A nossa dependência, a nossa comunhão. Comunhão não é amizade. Comunhão vai muito mais além do que uma amizade. A comunhão de Jonathan e Davi foi muito mais além do que uma simples amizade. A comunhão, ela gera a presença de Deus, porque ele falou que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele se fará presente. Duas ou mais pessoas, Ele se faz presente na comunhão. Mãe Elvira, Pai do Senhor Jesus. Então é na comunhão que Deus se faz presente. Não é na vanglória que Deus se faz presente. Não é no egoísmo que Deus se faz presente. Não é na ignorância que Deus se faz presente. Deus se faz presente na união do corpo de Cristo, no amor de Deus que está em nosso coração. Ou seja, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu não trato, o meu coração, eu não vou vencer as minhas dificuldades.
eu não vou vencer as minhas lutas. E hoje as pessoas, elas estão buscando a Deus, mas não querem ser tratadas, não querem ser discipuladas, não querem ser pastoreadas. Então, pessoas que não querem ser pastoreadas não podem ser educadas espiritualmente. Se você não quer ser pastoreado, como você vai crescer espiritualmente? Como você vai progredir a sua vida espiritual, vencer as suas dores, se ninguém pode cuidar de você? Então Deus, ele estabelece ali tutores, pastores, professores, pessoas capacitadas para ajudar, para cuidar, para tirar o carrapicho, né, pastor Gilberto? Para tirar as mazelas. E assim nós somos tratados. Os discípulos de Cristo, eles, ao se tornarem apóstolos, eles só puderam se tornar apóstolos depois da ascensão de Cristo, receberam o Espírito Santo dentro do cenáculo, antes do batismo, depois receberam o batismo do Espírito Santo, daí em diante se tornaram apóstolos. Então, há muitas pessoas hoje que estão pulando etapas, não são educados, não são tratados, não são discipulados e acham que querem fazer a obra de Deus e podem fazer da sua maneira. Se nós estamos sujeitos a uma autoridade, estamos debaixo da bênção de Deus, porque as autoridades, foram constituídas por Deus. Então, eu tenho que estar debaixo de uma autoridade. Por quê? Porque eu sirvo a Deus dentro do corpo de Cristo. Se eu não estou no corpo de Cristo, eu não sirvo a Deus. Porque eu não me sujeito às ordenanças de Deus. Então, há muitas pessoas hoje, infelizmente, pessoas hoje que estão mal posicionadas, porque não querem estar debaixo de uma autoridade, não querem estar sob uma autoridade. Então, por conta disso, não tem estrutura, não tem consistência, não tem crescimento, progresso, e a vida não tem uma direção, uma definição. Então, nós precisamos de manter esta harmonia, manter essa comunhão, essa ligação com Deus, porque as pessoas estão gerando para si inimigos, gerando para si discórdias, inimizades, porfias, obras da carne. Se eu vivo falando mal do meu irmão, obras da carne. Se eu não tenho amizade com as pessoas, obra da carne. Se eu não tenho contentamento dentro da igreja, obra da carne. Se eu não tenho o prazer de estar na presença de Deus, obra da carne. Então são pessoas que, infelizmente, estão numa posição equivocada e estão trazendo prejuízos para as pessoas, para a obra de Deus. Então nós precisamos tanto como cuidar dessas pessoas, porque nós temos que suportá-las em amor, como também, preservar o nosso coração puro, porque são ferramentas utilizadas pelo diabo para enfraquecer o nosso coração, para sujar o nosso coração, para que sentimentos perniciosos contaminem a nossa vida. Então vamos fugir dessas coisas. Logo mais, a 1h da manhã, nós vamos estar em oração, na busca do Espírito Santo, e estaremos trazendo um estudo
sobre a regeneração dos discípulos. Um estudo muito lindo, muito abençoado, às 4 horas, 4 horas da manhã, hein? Quero ver quem vai estar aí para poder se alimentar da palavra, hein? Hoje é quarta-feira, véspera de quinta. Vamos orar até as 4 da manhã, em nome de Jesus. E depois estaremos trazendo esse pequeno estudo em que vamos juntos, nos alimentar da palavra de Deus, porque somente a palavra ela pode nos instruir. Somente a palavra ela pode direcionar a nossa vida. Porque eu não posso me basear pelas minhas razões, porque as minhas razões vão me levar a pecar. As minhas razões vão me levar a ignorar a vontade de Deus. Então eu não posso ser levado pelas minhas razões. Eu tenho que ser levado pelo propósito de Deus para a minha vida. Então eu quero convidar você nesta madrugada para estar conosco neste grande propósito. Vamos passar a madrugada de joelhos, em nome de Jesus. Vamos passar a madrugada de joelhos, buscando a Deus. Mas nós não podemos abrir mão, desse propósito, não. Vou deixar aqui a referência do estudo dessa madrugada, aonde nós vamos meditar na palavra. O estudo está baseado em João, capítulo 20, versículo 22. Achei a Davi, filho de Jessé, conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. Aleluia. Pastor Gilberto, eu amo o senhor. O senhor é uma pessoa sensacional, um grande professor, um homem de Deus, que tem um coração maravilhoso. E eu só tenho a aprender e a aprender. Em João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vejam que eles estavam reunidos. Aqui o Senhor Jesus já havia ressuscitado e ele disse: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Essa passagem está antes de Atos capítulo 2, antes do Pentecoste. Ou seja, no momento do Pentecoste, eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam dons espirituais. Mas aqui não, Jesus sopra sobre eles o sopro da vida, o sopro da vida espiritual. Ou seja, os discípulos conviveram 3 anos e meio com o mestre, mas Simão foi advertido que não estava preparado. Jesus disse para ele: Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar com a tua alma, mas eu intercedi por ti. Por quê? Para que a tua fé não desfalecesse. Há 3 anos e meio com o mestre, mas ainda não estava pronto. Ainda não estava preparado. E o Senhor Jesus advertiu porque ele intercedeu por ele. Porque ele sabia que a fé não ia suportar o processo. Pastor Walter Ferreira, um grande abraço, professor. Então, Jesus sabia que ele não ia suportar. Mas aqui, o Senhor Jesus, ele sopra aos discípulos o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo de Deus é capaz de nos instruir e de gerar a capacidade de suportar. O Espírito Santo, a essência do amor de Deus,
traz para nós a capacidade de suportar, de sermos açoitados com alegria, de sermos esbofeteados com alegria, de sermos ultrajados com alegria, de sermos envergonhados pelas pessoas com alegria. Ou seja, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, habita em nós. E nós sabemos que tudo isso nós passamos porque nós amamos ao nosso Senhor. Servimos ao nosso Senhor por amor, com alegria, com prazer. Então essa é a nossa alegria, esse é o nosso prazer. Sofrimentos, dores, afrontas, aí está a nossa alegria. Pastor, que conversa é essa? Não, o nosso prazer é esse. Os discípulos estavam amuados, depois que receberam o Espírito Santo de Deus, foram batizados com o Espírito Santo. Agora o cenáculo fica pequeno, Jerusalém fica pequena, e eles começam a pregar a palavra, começam a anunciar a Jesus. Então agora vem as consequências do evangelho, os açoites, as afrontas, e tudo isso com alegria, com prazer de estarem padecendo pelo nome do Senhor. Então nós vemos o que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que não serve, ele vai servir por uma questão própria. As guerras deles são picuinhas, guerrinhas, coisinhas pequenas. Não tem por objetivo o crescimento do reino. Andam atrás de coisinhas pequenas. Mas aqueles que desejam o crescimento do reino de Deus está apegado às coisas espirituais, está buscando o seu crescimento espiritual, está buscando o seu progresso, o seu aperfeiçoamento através da paz, através do amor, através da misericórdia, através da comunhão, através da fidelidade a Deus, do alicerce da fé. Então nós temos que saber digerir o que estamos enfrentando, discernir que tipo de adversário ou as armas que Satanás está usando contra nós, para que possamos vencê-lo e continuar avançando. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor nosso Deus. Irmã Severina, Deus abençoa, Pai do Senhor Jesus. Então nós temos esta responsabilidade, porque a nossa fé, ela tem duas funções. A primeira função da fé é frutificar. Eu preciso dar frutos. A função da fé é frutificar. Então, se a minha fé é morta, eu não tenho fruto, eu não tenho crescimento, não tenho progresso, não há desenvolvimento espiritual na minha vida. Então, uma fé viva, ela dá fruto. Através do fruto, ela multiplica. Ou seja, aonde Jesus andava, multiplicava o número de pessoas em volta dele, porque um era curado aqui e saía falando: eu era paralítico, ele me curou. Aí aquele que foi curado paralítico, ele trazia mais 100 com ele, porque a fé dele multiplicava. Por quê? Porque ele foi curado, e através da sua cura, então agora ele vai trazer 1000 com ele. Agora uma pessoa sem fé, ela não pode agradar a Deus, e ela não gera discípulos, ela não gera pessoas nutridas pelo crescimento espiritual saudável, não tem. Ou seja, são pessoas que não conseguem se vincular a um progresso verdadeiro. Gente, a minha bateria acabou.
Mas eu vou botar para carregar. Ó, 1h da manhã, nessa quarta-feira, hein? 1h da manhã, estamos aqui orando, hein? Buscando a Deus. De 1 da manhã, vamos orar de meia-noite até as 4 da manhã, respeitando o horário da nossa diretoria. Nós vamos orar na live a partir da 1h da manhã. Amém? Deus abençoe. Prazer enorme estar com vocês. Aguardo vocês logo mais, 1h da manhã, nesta quarta-feira. Santa paz do Senhor Jesus. Meus professores, grande abraço a vocês. Com Deus. Paz.